portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então é a igreja que avança, amém? É a igreja que vai derrubando essas portas que estão no caminho, e não o império das trevas que se levanta para nos derrotar, não. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através desse ministério, e nós contamos com a oração de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, eu quero ler apenas o versículo 35, para que a gente possa meditar nesse texto e compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado nos nossos corações. Evangelho de Lucas, capítulo 24, e o versículo 35 diz assim: Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, enquanto partia o pão. Amém? Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, enquanto partia o pão. Se você puder fechar os seus olhos por um instante, curvar a sua cabeça e orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, te rendemos honra, glória e louvor por tudo que o Senhor já fez nesse lugar, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda irá fazer no nosso meio, ó Pai. Eu creio que Teu Espírito Santo está agindo aqui de maneira sobrenatural, ó Deus, agindo em corações, em mentes, gerando salvação, gerando transformação, e eu creio que através da Tua palavra o Senhor continuará fazendo em nome de Jesus, que agora cada um possa levar ao trono da graça do Senhor as suas mentes cativas, ó Deus, seus corações quebrantados, para receberem aquilo que o Senhor tem para ministrar a Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Esse versículo, ele finaliza, bem dizer, um texto muito conhecido, que inclusive dá nome a uma das células aqui da igreja, né? Emaús. Esse texto retrata, esse texto descreve a situação que ocorreu com dois discípulos de Jesus logo após a sua morte. A Bíblia diz que logo após a morte do Senhor Jesus, esses dois discípulos, eles se encontravam de volta a caminho de casa. O Senhor Jesus havia sido morto e crucificado, porém havia uma ordem do Senhor para que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Mas aqui acontece algo que não era difícil de acontecer, pelo contrário, é algo comum de acontecer. Os discípulos estavam frustrados, os discípulos estavam decepcionados, porque imagina vocês aguardando a vinda do Messias, a vinda daquele que mudaria a história de uma nação. Era isso que o povo cria, e era para isso que Jesus viria, mas muitos deles ainda não tinham entendimento pleno que o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não se tratava apenas de um reino terreno, mas de um reino celestial. E a maioria achava que Jesus, vindo a essa terra, ele seria um governante comum, um rei terreno, que mudaria a história da nação de Israel, que daria uma qualidade de vida, uma política boa, justiça social e várias coisas que nós almejamos para o nosso país. Isso não aconteceu, porque esse não era o projeto naquele momento. Jesus então, ele é preso, crucificado e morto, e ele ainda não havia ressuscitado. E os dois discípulos se encontravam completamente decepcionados, assim como muitos de nós nos decepcionamos ao longo da caminhada, com pessoas, com amigos, com igrejas, com pastores. Muitos de nós colocamos expectativas, às vezes até exagerada, em pessoas. É verdade ou não é? Por acreditar, por amar, por carência.
Nós estamos necessitados de um auxílio, de uma saída, de uma ajuda. E aí vem uma pessoa carismática, vem uma pessoa sorridente, uma pessoa alegre, uma pessoa boa de conversa, né? Uma pessoa sábia, uma pessoa que a gente acha que é madura. E a gente começa a colocar expectativa, a gente coloca confiança naquela pessoa. E aquela pessoa nos decepciona. E inevitavelmente a gente se entristece. Se é na igreja, a gente não quer saber mais de frequentar, a gente não quer saber mais de ministério, a gente acha que todo mundo é igual, só porque alguém nos feriu, alguém nos machucou, a gente se trava, a gente se fecha para não viver novas experiências, e a gente recua, e a gente retrocede. E era isso que estava acontecendo com esses dois discípulos. Não era o caso de Jesus, mas eles entendiam dessa maneira. Eles achavam que o sonho tinha acabado, eles achavam que agora tudo estava terminado. E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, Jesus se coloca no meio deles, no meio da decepção, no meio da angústia, no meio daquele momento de luto. Jesus se põe no meio deles e começa a caminhar. Eles não reconhecem Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vai conversando com eles e perguntando para eles o que havia acontecido, por que eles estavam tão tristes, tão abatidos, tão desanimados. E eles perguntam: será que você é o único em toda a região que não sabe o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, mataram Jesus, crucificaram ele, aquele que a gente esperava que traria redenção para Israel, agora está morto, o sonho acabou. E a gente está decepcionado, a gente está voltando para casa. E a Bíblia diz que quando eles chegam em casa, já era alta madrugada, já era tarde da noite. Jesus faz com que ia adiante. Eles então viram para Jesus e dizem: fica com a gente, fica aqui em casa, dorme com a gente aqui por hoje, já está tarde, não vai embora. E a Bíblia diz que quando eles se assentaram à mesa para partir o pão, Jesus então é reconhecido por eles e os olhos deles são abertos. E eles contemplam Jesus ressuscitado. Eles contemplam Jesus ressurreto no meio deles. E logo em seguida, Jesus desaparece e vai encontrar com o restante dos discípulos que também estavam reunidos em outro lugar. E um vira para o outro e diz: agora faz sentido, porque o nosso coração ardia, porque o nosso coração queimava enquanto ele nos expunha as Escrituras, enquanto ele falava para nós no caminho a respeito das Escrituras, o nosso coração ardia. E quando ele parte o pão, os nossos olhos então são abertos e nós podemos contemplar a presença do Senhor Jesus ressuscitado. Eu imagino a alegria daqueles dois discípulos, de quem estava com eles. Eles saem anunciando a ressurreição de Jesus. Eles vão ao encontro dos outros discípulos. Aquele momento que antes era de tristeza, de angústia, de luto, de decepção, agora se torna em um momento de alegria, de gozo, de êxtase na presença do Senhor Jesus. Mas o que acontece com esses dois discípulos é justamente o que acontece comigo e com você. Como eu disse, quando nós passamos por um momento de decepção, a decepção, ela nos impede de contemplar Jesus. Quando você está decepcionado, quando você está triste, quando você está chateado, magoado com alguma coisa, o seu coração se fecha. E muitas das vezes você está na igreja, você está participando das coisas de Deus, mas você não consegue mais contemplar o agir de Deus. Já aconteceu isso com alguém assim? Sabe, meu coração parece que está fechado, parece que o céu está de bronze, parece que a minha oração não passa do teto. Por quê? Porque você está com o coração magoado, você está com o coração entristecido, você está com o coração enlutado, você está decepcionado com algo, talvez com alguém, talvez com pessoas, talvez decepcionado com o próprio Deus. Tem gente que se decepciona com o próprio Deus. Meu irmão, alguém pode até dizer assim: meu Deus, que pecado, que absurdo. Não, irmãos, é absolutamente natural, porque às vezes nós colocamos expectativas não em Deus, mas naquilo que nós achamos
que é da vontade de Deus para a nossa vida. E quando isso não acontece, nós nos decepcionamos com Deus, quando na verdade nós deveríamos nos decepcionar com a gente mesmo. E Deus acaba levando a culpa. Já viu alguém assim? Você vai conversar com a pessoa não quer mais participar da comunhão, não quer mais vir à igreja, não quer mais frequentar a célula, não quer mais saber do ministério. Ela está totalmente retraída, totalmente fechada para aquilo que o Senhor está fazendo ao seu redor, e ela não está vendo, porque ela está decepcionada, ela está chateada, ela está triste. E era o que acontecia com esses dois discípulos. A Bíblia diz que enquanto eles caminhavam com Jesus pelo caminho, os olhos deles estavam como fechados. E muitas das vezes é assim. Você não percebe, você não enxerga, mas Jesus continua caminhando do seu lado, mesmo no pior momento de decepção da sua vida, mesmo no pior momento de angústia da sua vida. Jesus permanece caminhando do seu lado. Você pode até não perceber, você pode até não enxergar, mas quando passar esse momento de angústia, quando passar esse momento de decepção, aí sim você vai perceber e vai dizer: Jesus realmente estava comigo, Jesus realmente me sustentou, Jesus realmente me ajudou. Eu é que não conseguia perceber. Alguém já passou por isso aqui em algum determinado momento da sua vida? É assim mesmo, irmão. A caminhada cristã é assim. Não pense você que a caminhada cristã, que caminhar com Cristo vai te isentar de decepção. Não vai. O problema é você estagnar, é você parar, é você se render àquela decepção, àquela frustração. Sabe por quê? Porque a decepção nos faz retroceder. A decepção, ela nos faz andar para trás. Jesus havia dito para eles lá atrás: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, não era para eles voltarem, não era para eles voltar para casa. Mas como eles estavam decepcionados, como eles estavam frustrados, o que aconteceu? Eles estavam retrocedendo, eles estavam voltando no caminho. Então tome muito cuidado, irmão. Como eu disse, a decepção é normal. Ser ferido, ser magoado, ser machucado por alguém faz parte da caminhada. Mas não se renda à decepção, não se renda à frustração, para que você não retroceda na caminhada com Cristo. Um exemplo clássico: tem pessoa que Deus foi lá e resgatou ela do mais profundo lamaçal do pecado. A pessoa, ela estava aprisionada em vícios, em prostituição, em várias coisas, em medos, em traumas, em angústias, em decepções, que ela não conseguia sair de lá. Ela foi alcançada pela graça do Senhor Jesus. O Senhor Jesus colocou ela de pé e ela começou a caminhar. Ela começou a andar, ela começou a frequentar uma célula, ela a frequentar a igreja, ela começou a caminhar, ela começou a desenvolver um ministério. Mas aí de repente ela tem uma decepção. E no meio do caminho, com essa decepção, com essa frustração, que às vezes é legítima até, o que ela faz? Ela se rende. E ao se render, o que ela faz? Ela retrocede, ela volta no caminho. E depois, para continuar, se ela não tiver um encontro com Jesus de novo, como esses dois discípulos tiveram, talvez pode ser que ela não alcance de volta o caminho da redenção, o caminho de volta para desfrutar daquilo que ela estava pronta a desfrutar. Então tome muito cuidado com a decepção, porque ela nos faz retroceder e ela também nos faz esquecer daquilo que Deus nos prometeu. A palavra do Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu continuo caminhando. O problema é que a gente não se esquece do passado, mas a gente se esquece daquilo que Deus falou. Deus nos deu uma direção: vai, filho, continua caminhando, olha para frente, né? Abandona o passado, esquece o que passou, esquece, larga, abandona, vamos, é para frente que anda, continua, não olha para trás, não retrocede. Mas a gente acaba nos esquecendo daquilo que Deus nos prometeu, de onde Ele te tirou e onde Ele falou que te levaria, onde Ele falou que colocaria a sua casa, a sua família, aquilo que Ele faria na sua vida.
Meu irmão, então em nome de Jesus, muito cuidado com as decepções no meio do caminho, porque além de nos fazer retroceder, elas nos fazem esquecer das promessas do Senhor Jesus. Que em nome de Jesus nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos ajude, amém? Como eu disse, eu sei que se frustrar, que se decepcionar ao longo da caminhada, isso é totalmente aceitável, vamos dizer assim. Mas não se renda à frustração, não se renda à decepção. Sabe por quê? O Senhor Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Ou seja, depois da cruz vem a ressurreição. Depois do sofrimento vem os dias de glória, amém? Então não pare na primeira dificuldade, ou na segunda ou na terceira, mas continue caminhando, amém? Se a cruz está pesada, não pare, porque depois da cruz vem a ressurreição. Depois da cruz vem os dias de glória na presença do Senhor Jesus, amém? Então não pare, não retroceda em nome de Jesus. Lá em João 20, o versículo 19, a palavra do Senhor Jesus vai dizer que os outros discípulos, eles estavam trancados em casa com medo. E isso também é absolutamente natural, porque se mataram o mestre deles, imagina o que não fariam com os discípulos. E enquanto eles estavam trancados com medo de morrer, a Bíblia diz que Jesus se coloca no meio deles. Eu imagino a cena. Imagina você com seus amigos trancado dentro de casa, com medo de ser preso ou com medo de ser morto. E aí do nada, Jesus aparece no meio da sala. Ele não bate na porta, ele não pula a janela, ele aparece. Se fosse eu confesso, eu ia sair correndo. Eu ia sair correndo de medo. Mas a Bíblia diz que os discípulos, atemorizados, eles permaneceram. Eu acho que era tanto medo que eles estavam. Já viu quando você está com muito medo, você não consegue nem se mover, você fica paralisado? Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Os discípulos estavam reunidos e Jesus então se põe no meio dele. E no mesmo instante em que eles encontravam todos eles atemorizados, com medo, a Bíblia vai nos dizer algo lindo. A Bíblia diz que Jesus então se coloca no meio deles, cumprimenta eles, se apresenta. Eu sou Jesus, sou eu estou aqui, eu ressuscitei, eu estou vivo. Eles então ainda atônitos, né? Assustados. A Bíblia vai dizer que Jesus faz o quê? Jesus assopra sobre eles. Jesus assopra sobre eles o Espírito Santo. E no mesmo instante, eles foram revestidos de poder. No mesmo instante, a frustração, a decepção, a angústia, o medo deu lugar à manifestação do poder de Deus. No mesmo instante, eles foram revestidos de poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Algo que se manifestaria, que se concretizaria praticamente quase 50 dias depois, lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, quando toda a casa foi cheia da manifestação do Espírito Santo. Esses discípulos tiveram um antigozo, eles experimentaram antecipadamente aquilo que viria sobre eles no dia de Pentecostes e que ainda hoje está disponível para mim e para você. Eu quero te dizer que no lugar do seu medo, no lugar da sua frustração, no lugar da sua decepção, no lugar da sua angústia, você pode ser revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor Jesus vai dizer que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Então, meu irmão, se você crê no Deus que você serve, já não há mais espaço para o medo, já não há mais espaço para a angústia, já não há mais espaço para decepção te dominar, amém? Porque o medo, ele é lançado fora e você é revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Só Ele é capaz de fazer isso. Aquilo que os médicos não podem fazer, aquilo que os psicólogos, terapeutas, psiquiatras não conseguem fazer, o Senhor Jesus, através de um sopro, através de uma manifestação sobrenatural, Ele transforma a nossa realidade, amém? Quem crê nisso?
Amém? Então, meu irmão, em nome de Jesus, o que eu quero dizer aqui? Que você guarde isso em nome de Jesus. A teologia, ela é importante. Se dedicar ao ensino, ao estudo, ao conhecimento da palavra é essencial. Nós precisamos disso, e eu louvo a Deus por essa igreja, que é uma igreja comprometida com a palavra de Deus, amém? Deus tem nos levantado, Deus tem despertado pessoas sedentas pela palavra de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, sem o poder e a presença de Deus, nós não somos nada. Sem o poder e a presença do Espírito Santo de Deus, nós não somos ninguém. Não adianta você ter todo o conhecimento desse mundo. Não adianta você ser o melhor teólogo, aquele que já leu a Bíblia de trás para frente, de frente para trás várias vezes, como vários intelectuais desse mundo já fizeram. Se você não for revestido do poder de Deus, se você não for alcançado pela manifestação sobrenatural da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. É por isso, meus irmãos, que eu tenho incentivado a cada um de vocês a voltarem a participar da oração, a voltarem a participar da oração no monte. Sabe por quê? Isso foi a base dessa igreja. Quando nós começamos, nós éramos imparáveis, nós éramos incansáveis na busca, não só pela teologia, não só pela palavra, mas por experimentar e por vivenciar a manifestação da glória e da presença de Deus. Coisa que nós estamos ultimamente vivendo vários extremos. Algumas igrejas não creem de jeito nenhum na manifestação do poder de Deus, e outras já chegam ao ponto de fazerem palhaçada com aquilo que dizem ser manifestação do poder de Deus. Mas glória a Deus por essa igreja, que essa igreja é uma igreja equilibrada, amém? Essa igreja é uma igreja que flui nos dons, que flui na palavra, mas também que flui no poder do Espírito Santo de Deus, amém? Então, meu irmão, em nome de Jesus, se você se encontra abatido, desanimado, fraco no meio do caminho, o primeiro passo, dedique-se à leitura, ao conhecimento da palavra, mas busque intimidade com Deus, busque conhecer a Deus de verdade, ter momento de dedicação, de quarto, de intimidade na presença do Senhor. Os maiores homens de Deus, os maiores pregadores que passaram por essa terra, todos eles eram homens dedicados a uma vida de disciplina, de oração, de jejum, de devoção, de contemplação da glória de Deus, ou seja, dedicavam tempo para conhecer o Senhor, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, amém? Então, meu irmão, em nome de Jesus, que você possa, em nome de Jesus, assim como o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, a Bíblia diz que ele era um conhecedor da palavra de Deus, que ele era um doutor na lei, ou seja, ele conhecia a lei, e de tanto conhecer a lei, ele passou a ser perseguidor dos cristãos. Mas não foi o conhecimento da lei que ele tinha que levou a se tornar o apóstolo Paulo que nós conhecemos hoje. O que levou Saulo de Tarso a se tornar o apóstolo Paulo foi justamente um encontro com a glória e com a presença de Cristo ressurreto. A Bíblia diz que enquanto ele caminhava no caminho, ele tem um encontro com a presença do Senhor Jesus ressurreto, e ele então cai aos pés daquela presença, e a partir daquele momento ele tem a sua vida transformada, ele literalmente cai do cavalo. Sabe o que precisa acontecer comigo, com muitos de nós, muitas das vezes? Nós precisamos cair do cavalo, né, Vaninho? Às vezes nós chegamos num ponto que nós achamos que nós conhecemos demais a Bíblia, que nós somos crentes demais, que nós somos bons demais, que nós já não fazemos as coisas que nós fazíamos antes, que nós já alcançamos uma certa maturidade, e agora isso é coisa de menino, isso é coisa de gente imatura, isso já não serve mais para mim. Não, meu irmão, o poder de Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus manifesta o seu poder e a sua glória nas coisas mais simples. Eu disse para os irmãos terça-feira passada lá no monte, há quanto tempo nós não éramos visitados por uma presença tão real e tão sobrenatural do Espírito Santo de Deus ao mesmo tempo, como nós fomos abençoados terça-feira passada.
Quem estava lá terça-feira passada? Foi bênção, não foi? É isso, irmãos. Não houve nada de extraordinário, de sarça ardendo, de árvore pegando fogo, de labareda. Não houve nada disso. Mas a presença de Deus era real. A presença de Deus estava latente. Nós podíamos tocar na presença de Deus. A glória do Senhor invadiu aquele lugar e nós saímos dali transbordando, cheios da presença de Deus. Amém? E eu oro a Deus para que isso aconteça, um renovo espiritual no nosso meio, amém? Que nós continuemos dedicando ao conhecimento da palavra, como nós temos aqui o nosso curso de treinamento de liderança toda sexta-feira, mas que nós também possamos nos dedicar a uma vida de oração, de devoção, de santidade na presença de Deus. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, ele é essa explosão de dentro para fora, que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida em segundos, aquilo que nós não conseguimos mudar pelas nossas forças durante a vida inteira. Isso é o poder de Deus. A palavra poder no texto, quando diz no original, ela se refere a dínamos, dinamite, explosão. É algo que acontece que muda toda a situação. Nós temos vários testemunhos aqui de pessoas que tiveram um encontro com Deus, com o poder da presença de Deus e tiveram as suas vidas transformadas para sempre. Está aqui, eu sempre cito ele para a glória de Deus, o Vaninho, que não cansa de testemunhar, e lá no monte ele testemunhou enquanto nós cantávamos Poderoso Deus, a experiência que ele teve com Deus através daquele louvor, e a vida dele foi transformada a partir daquele momento, e ele permaneceu em conhecer a palavra, em seguir, em buscar, e está nos caminhos do Senhor até hoje. Tem dificuldade? Tem frustrações? Tem, mas a experiência que ele teve com Deus foi suficiente para marcar a vida dele na caminhada, assim como grandes homens de Deus. A palavra nos dá exemplo de Jacó, que foi tocado pelo anjo, e a partir do momento que ele toca no anjo, o anjo toca nele, ele passa a mancar, e ele caminha o resto da sua vida lembrando que ele teve um encontro com Deus e o Senhor tocou nele. Meu irmão, nós precisamos disso, amém? Nós precisamos despertar essa busca pela presença do Senhor, por aquilo que nós cremos que Ele é poderoso para fazer, e Ele continua fazendo, amém? Então eu não sei qual é o estágio, qual é a situação que você se encontra hoje, de frustração, de decepção, de abatimento, de esfriamento espiritual, mas eu quero te dizer que há poder do Senhor Jesus sendo liberado sobre nós ainda hoje, para que a sua vida seja transformada. Há poder no nome de Jesus para isso. A palavra do Senhor Jesus diz que Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele não despreza. Amém? E para a gente caminhar para o final, a Bíblia vai dizer que depois dos discípulos terem tido essa experiência com Jesus, eles permanecem em Jerusalém. Como eu disse lá em Atos 2, no versículo 2 em diante, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos que estavam reunidos no cenáculo, todos que estavam juntos naquele dia, eles receberam do Espírito Santo de Deus. E aqueles que antes eram covardes, eles foram cheios de autoridade, de ousadia, para pregar o Evangelho. Como Pedro que havia negado o Senhor Jesus 3 vezes. Um covarde, quando foi confrontado pela multidão: olha, você é um deles. Ele: não sou. Você é um deles. Ele: não sou. Você é um deles. Não sou. Naquele dia que ele recebe o poder do Espírito Santo de Deus, milhares de pessoas a partir de então se convertem ao Senhor a partir da sua pregação. Eu tenho absoluta certeza disso. Você às vezes que pode se julgar tímido: ah, mas eu não sei falar em público, eu não sei, eu sou tímido, eu não consigo falar. Meu irmão, eu também sou, eu continuo sendo, mas quando eu recebi a unção do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, me dizendo que Ele usaria a minha vida para anunciar o Evangelho, eu tomei posse dessa graça, eu tomei posse dessa unção, e hoje eu estou aqui anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Então, meu irmão, não há nada impossível para Deus. Por menor que você se sinta, por mais incapacitado que você seja, não é a sua força, não depende de você, não é sobre você, é sobre Ele, é sobre o poder dEle que habita em você, amém? Então tome posse disso, tome posse dessa palavra. Há poder
de Deus para nos impulsionar, para nos levar a viver uma vida na presença dEle. Que o Senhor Jesus nos conceda essa graça, que apesar das dificuldades, por mais que às vezes a gente queira retroceder, a gente queira desanimar, a gente esteja decepcionado, que não nos falte essa presença, essa companhia dEle, colocando em nós, no nosso meio, que nunca nos falte esse poder que nos dá força para continuar, amém? Que decepção, que angústia, que nada, absolutamente nada, supere a graça, o favor e a misericórdia de Deus que está sobre você. Em nome de Jesus. Talvez você pode dizer para mim assim, mas você não conhece a minha luta, você não conhece a minha dor. Realmente eu não conheço, mas o Espírito Santo de Deus conhece, e Ele está aqui nessa noite, e Ele quer transformar todo medo, Ele quer transformar toda decepção, Ele quer transformar toda angústia em manifestação do poder dEle na sua vida, e te fazer viver algo que talvez você ainda não experimentou na sua caminhada de fé. Ele é poderoso para fazer tudo novo. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, toda manhã tem uma misericórdia nova de Deus para a sua vida. Tem uma graça de Deus sendo liberada para você. Talvez você levantou, acordou e disse assim: é mais um dia. É mais um dia de dor. É mais um dia de tristeza. É mais um dia à base de remédio, de antidepressivo. É mais um dia de aturar um peso de uma culpa, de uma angústia, de uma decepção. Não, meu irmão, quero te dizer que todos os dias tem uma unção nova, tem uma graça sendo liberada sobre a sua vida para transformar a sua vida, amém? Em nome de Jesus, creia nisso. E como evidência dessa manifestação de poder, a palavra do Senhor Jesus vai dizer lá em Atos 2, do versículo 4 em diante, que a igreja do Senhor, que o evangelho ele se desenvolvia, ele crescia. Os apóstolos, os discípulos, eles eram todos cheios do poder de Deus, e o evangelho avançava. Pessoas eram agregadas ao grupo dos discípulos, dos apóstolos. Eu creio que é isso que Deus vai fazer com nós. Eu creio que é isso que Deus vai fazer com a gente. Eu creio que é isso que Deus está fazendo conosco. A partir desse, eu não digo desses 10 anos de igreja, porque eu creio que Deus está fazendo isso desde o início. Mas eu creio que Deus tem trazido para nós um tempo novo, amém? Um tempo onde Ele, assim como fez com os discípulos, Ele tem soprado sobre nós do seu Espírito, amém? Por várias vezes, eu tenho certeza, se eu perguntar, vários de vocês já pensaram em parar, em desistir, em desanimar da caminhada. Alguns até desanimaram e pararam. Mas por várias vezes, o Senhor continuou soprando sobre nós o seu Espírito e nos dando força para continuar, amém? E não vai ser diferente, irmão. Não pense que chegou ao fim, não pense que acabou, porque o Espírito Santo de Deus continua sendo derramado sobre nós. E quando Ele é derramado sobre nós, assim como na igreja de Atos, a palavra do Senhor diz que lá eles permaneciam no ensino, na comunhão, na oração e no partir do pão. Esse ano, nós começamos o ano com um tema. E o tema desse ano é unidade. E Deus tem nos feito viver isso, amém? Deus tem nos feito viver em unidade, em comunhão, em família. E eu louvo a Deus por isso. Pessoas que antes se encontravam deslocadas, afastadas, desanimadas, hoje fizeram novas amizades, hoje tiveram ministérios reacendidos, reavivados, estão servindo na casa do Senhor. Isso mostra tanto, né? Que quando as crianças saem, que libera a quantidade de professores que têm se levantado para servir.
Esses dias mesmo, essa semana retrasada, nós estávamos com dificuldade, vamos ter que fechar uma sala, porque não tem professor, mas eu disse para eles, calma, vamos orar, Deus vai mandar, e Deus mandou professores, Deus está mandando gente para trabalhar, para cooperar com o reino dele. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não pense que acabou, não pense que é o fim. O Espírito Santo de Deus continua soprando sobre nós, e eu creio que nós, assim como a igreja de Atos dos Apóstolos, nós vamos viver grandes coisas na presença do Senhor, a partir desses 10 anos de igreja, amém? Uma igreja mais madura, mais equilibrada, mais centrada na palavra, mais comprometida com o Evangelho, amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé no seu lugar, eu quero chamar o pessoal do louvor aqui.